Aula de enfermagem. Começar. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de enfermagem e emergência. Nosso assunto de hoje é emergências traumáticas e clínicas em pessoas idosas. E eu vou começar mostrando aqui um PowerPoint para vocês, tá? Vocês também depois se dirijam ao CIGAR, que é onde vocês vão encontrar o texto referente a essa aula e o exercício referente à aula também, tá? Bom, trauma na pessoa idosa. Esse texto foi... Vocês conseguem ver o PowerPoint? Ainda não, professora. Ainda não? Ainda não. Será que eu compartilhei? Ah, não compartilhei não. Espera aí. Deixa eu ver. E agora? Sim. Agora sim, professora. Agora sim. Então vamos lá. Gente, quem quiser fazer pergunta, eu não estou mais vendo vocês, certo? Não vejo mais a plataforma. Então, você fala, prof. Fala só assim, prof, aí só um minuto. Trauma na pessoa idosa. Essa aula foi extraída do livro PHTLS, Pré-Hospitalar Trauma Life Support, Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado, a 8ª edição. Tem um capítulo lá só dedicado a esse tema. Bom, o processo de envelhecimento causa mudanças na estrutura física, na composição do organismo e no funcionamento de órgãos e pode criar problemas específicos durante o atendimento à vítima de trauma, influenciando inclusive nas taxas de morbidade e mortalidade. Acredito que de experiência da vida de vocês, né, de convivência com pessoas mais velhas, vocês devem ter percebido que o organismo da pessoa idosa, ele é diferente. Então, o organismo humano, ele evolui ao longo de toda a vida. A gente sai daquele corpo de bebê para o corpo de criança, do corpo de criança para o de adolescente, do de adolescente para o de adulto. Na vida adulta, a gente sofre transformações, porque a gente ganha peso, outros adquirem uma forma melhor, e o processo de transformações continua com o envelhecimento. Só que o envelhecimento, ele traz uma progressiva e lenta deterioração das funções de todos os órgãos do corpo, certo? E, somado a isso, se instalam doenças, diabetes, hipertensão, problemas osteomusculares, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E essas coisas, elas vão se somando e deixando o organismo da pessoa mais frágil. E isso vem com o avançar da idade. Quando mais velho você fica, mais fragilizado o seu corpo fica. O que a gente pode fazer é tentar retardar esses efeitos, através de quê? De uma alimentação controlada, de uma vida com exercício físico diário, de uma vida com menos estresse, né? Ou seja, é muito difícil, mas vale a pena tentar. Esses atrasos, como é que eu chamo? Essa diminuição do funcionamento dos órgãos da pessoa idosa, quando isso se soma a um trauma, pode ser um problema muito grave, porque você está traumatizando um órgão, uma determinada parte do corpo, que já tinha um problema prévio. Vocês compreendem, gente? Compare bem, olha, uma coisa é um jovem levar uma queda e bater a cabeça. A outra coisa é uma pessoa idosa levar uma queda e bater a cabeça. Você não precisa ser nenhum expert em gerontologia para entender que a gravidade do caso na pessoa idosa vai ser maior. Vocês concordam comigo?
Sim, professora. Professora. Vamos lá. Nessa imagem, a gente vê essa evolução do corpo humano que eu estava falando para vocês, né? Que o corpo humano se modifica ao longo da vida. Vai mudando progressivamente. E falando especificamente sobre a parte que nós vamos falar hoje, que é o envelhecimento, você vê, ó, do indivíduo jovem adulto para o envelhecimento, a gente tem uma progressiva perda de massa muscular. Estão observando? Sim. Diminuição da estatura também, né? Curvatura da coluna, essa curvatura ela é típica do envelhecimento. Diminuição da capacidade de andar, diminuição do equilíbrio, diminuição da capacidade de enxergar, de ouvir. Então, as diminuições das capacidades do corpo são muitas. E elas tanto facilitam os acidentes, como tornam as consequências dos acidentes mais graves quando eles acontecem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ferimentos que poderiam ser facilmente tolerados por pacientes mais jovens podem resultar em morte de pacientes com idade avançada. Por isso, os pacientes geriátricos muitas vezes morrem em consequência de lesões menos graves e mais cedo do que pacientes jovens. Na imagem, a gente vê uma senhora caindo e uma queda nessas mesmas proporções em uma pessoa jovem talvez não causasse os mesmos estragos. Então, quando a gente estiver atendendo uma pessoa idosa, você sempre tem que ter em mente esse pensamento. Aparentemente, não foi um acidente grave. Não foi. Mas para um idoso, aquele acidente, ele é mais severo do que seria para um adulto. Tá certo? Então, a gente tem que valorizar, sim, o acidente, porque as consequências naquele corpo serão mais graves. E geralmente comum são fraturas de fêmur, né, professora? Tem umas fraturas que são mais comuns. Nessa imagem aí, por exemplo, a gente vê uma fratura muito comum que está prestes a acontecer. A gente tem a tendência, quando está caindo, de apoiar o peso do nosso corpo com o braço, né? Essa é uma tendência natural que a gente tem. É verdade. Vai cair, joga logo a mão na frente. E aí vem a fratura de punho, a fratura dos ossos do braço. O idoso, gente, ele não enxerga a profundidade das coisas como a gente enxerga. Por exemplo, a gente olha para uma escadaria e a gente vê a profundidade dos degraus. A gente sabe onde tem que pisar naquele degrau. Ele não tem essa capacidade como a nossa. Então, onde ele vê uma escadaria, ele não consegue calcular onde vai botar o pé. Vocês estão compreendendo? Ele não consegue calcular exatamente onde ele tem que botar o pé para se firmar bem. Aí ele pode tropeçar e cair. Um tropeção desse aqui, num menino de 12 anos, só arranha o joelho, viu? Mas num idoso de 75, pode fraturar um osso. Posso ir? Só um minutinho. Maurício, baixa o som, meu filho. Eu não posso dar aula assim. Bom, o aumento da idade está frequentemente associado a múltiplas condições clínicas pré-existentes, o que complica ainda mais a recuperação de um traumatismo, pois reduz a qualidade das funções vitais no corpo e a capacidade do indivíduo de resistir mesmo a modestas agressões. Então, o que é que complica a pessoa idosa quando ela sofre um acidente? Complica que, somado àquele acidente ali, você tem as doenças pré-existentes. Se soma aquele problema, uma DPOC, que é uma dificuldade respiratória dos fumantes, né? Se soma aquele trauma, um diabetes. Se soma aquele trauma, uma hipertensão. Se soma aquele trauma, problemas osteomusculares que a pessoa possa ter, uma hérnia de disco, uma artrose, uma artrite, as coisas vão se somando. E é mais complicado resolver uma situação
de um trauma onde já havia uma doença de base. É muito mais complicado. Por isso que a mortalidade e a morbidade de pessoas idosas acidentadas é tão grande. O que significa isso? Morbidade e mortalidade. Eles morrem mais de causas. Um mesmo acidente tem a maior probabilidade de matar um idoso do que de matar um jovem. Um mesmo acidente, a mesma mecânica do acidente tem uma probabilidade maior de matar o idoso do que de matar o jovem. Um mesmo acidente, a mesma mecânica de acidente, tem a probabilidade maior de deixar esse idoso mais tempo hospitalizado, mais tempo incapacitado do que deixaria numa pessoa jovem. Então, o problema é justamente esse, são as coisas que se somam. Você atende um paciente vítima de um trauma que já vem de casa com um monte de remédio tomado. Ele já faz um tratamento com medicações que interferem na fisiologia dele. Por exemplo, há medicações que o idoso toma que interferem na frequência cardíaca, na pressão arterial, na glicemia dele. Então, é analisar uma pessoa que já chega sob efeito de medicação. É mais complicado. Estão compreendendo até agora, gente? Sim. Alô? Sim, profa. Então, a abordagem ao paciente idoso vítima de trauma inclui o reconhecimento desse fato. Quanto mais doenças pré-existentes um paciente idoso possuir, maior a sua taxa de mortalidade no trauma. Quais são essas doenças pré-existentes mais comuns, né? As mais comuns que a gente vê são os problemas de memória. Nesses aí a gente vê o Alzheimer e o Parkinson. Imagine, a pessoa idosa levou uma pancada na cabeça, mas ela tem Alzheimer. Aí você pergunta, onde é que o senhor mora? Ele ou não vai responder ou vai responder errado. Você, na hora, você tem como avaliar se aquilo ali é decorrente do Alzheimer ou é decorrente da pancada? Se você nunca viu a pessoa, você trabalha no SAMU, faz atendimento pré-hospitalar, nunca viu o doente. Ele levou uma pancada na cabeça, aí você pergunta, como é seu nome? Onde é que o senhor mora? Não sabe falar. Isso é decorrente dos problemas de memória dele ou do trauma? Não tem como saber, né? A gente vai supor que é decorrente do trauma, porque é mais seguro trabalhar assim, certo? Tem como Mas só para saber? vocês terem uma ideia de... Oi? Só para vocês terem uma ideia, assim, como um exemplo. Outros problemas comuns, né, das pessoas idosas, a catarata. A catarata dificulta enxergar, né? Ele começa a ver tudo como se estivesse nublado. Então, a catarata, quando dificulta enxergar, já dificulta a locomoção também, proporcionando uma maior facilidade de acidentes. Diabetes, problemas cardiovasculares, e aqui entra todos os problemas relativos ao coração, aos vasos do corpo inteiro, tá? Inclusive os que irrigam o cérebro. Cancro, esse diagrama aqui, essa imagem, ela é de Portugal, tá? Mas isso aí se refere a AIDS. Osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, facilita mais as fraturas, né? Surdez. Imagine, a gente para atravessar uma rua usa vários sentidos, né? A visão, a audição. A criatura não viu que o carro estava se aproximando. A mais propensa a sofrer um acidente. E a depressão e a tristeza também, né? Interferem. Pacientes idosos têm menos reserva fisiológica e toleram mal o trauma. Além disso, no idoso com trauma, pode ter ocorrido uma lesão mais grave do que indicado pela apresentação inicial. O que isso quer dizer? Nem sempre aquele quadro que se apresenta pela pessoa idosa acidentada
nem sempre aquele quadro traduz toda a gravidade do que realmente está acontecendo. Por quê? Eu não falei para vocês que o organismo do idoso, ele tem as capacidades diminuídas? Então, é como se ele não tivesse força suficiente para expressar a gravidade do que está se passando. O organismo do idoso não tem força suficiente para expressar a gravidade da coisa. Mas a gravidade está lá. Então, sempre quando estiverem atendendo um idoso vítima de trauma, saibam do seguinte: o quadro dele parece ruim, pois ainda é muito pior do que o que está aparentando. A gravidade das pessoas idosas acidentadas é maior do que o organismo deles consegue expressar. Então, os médicos, sabendo disso, eles já atuam investigando mais. Chegou, foi uma pancadinha na cabeça, mas está conversando, está falando, mesmo assim, tomografia. Professor, o homem está falando. Tomografia, vocês vão entender por que depois. Porque a gravidade do caso, na pessoa idosa, ela não se apresenta como deveria se apresentar. Tá? Mais na frente, pode ser que esse idoso, a evolução do quadro piore, e aí sim a gente vai ver o quadro ficando mais complicado. Então, sempre ter isso em mente. Parece ruim, mas é muito pior do que parece. Quais são as causas de traumas mais comuns em pessoas idosas? Bom, o número um são as quedas, né? Só um minutinho, Maurício. Silêncio. O número um são as quedas. A queda na pessoa idosa, ela não é um acidente, minha gente, não é um mero acidente. Queda é acidente em jovem. Em idoso, queda é consequência. Consequência de várias coisas. É consequência dele não estar enxergando direito. É consequência dele não ter mesmo o mesmo equilíbrio de antes. É consequência dele não ter a mesma força nos músculos de braços e pernas para se segurar e se equilibrar. É consequência de desorientação. É consequência do uso de muita medicação ao mesmo tempo. Então, queda em idoso é consequência. E quando acontece queda em pessoa idosa, a família, o médico, tem que buscar avaliar, depois de tratar o acidente, é claro, tem que buscar avaliar como é que está o estado geral dessa pessoa, descobrir o que foi que favoreceu aquela queda. Além disso, a queda nas pessoas idosas, ela gera muito mais consequências mais graves do que geraria numa pessoa jovem. Porque a propensão a fraturas é muito grande. O segundo fator que mais acomete traumas em pessoas idosas é a questão dos acidentes de trânsito. Nesse ponto, a gente vai mais para os acidentes como pedestre e como usuário de serviço público de transporte. Claro que tem os acidentes de carro com pessoas idosas, mas eles têm um perfil diferente dos acidentes de carro com jovens. Por exemplo, os acidentes de carro com jovens, eles estão mais ligados ao abuso de álcool e drogas. O horário desses acidentes é mais à noite, fim de semana, madrugada. Quando o idoso está ao volante, o acidente geralmente não está relacionado ao uso de álcool. É mais pela incapacidade mesmo dele de guiar. Esses acidentes costumam acontecer mais durante o dia também, que é quando ele sai para dirigir, tá? Mas quando a gente fala em acidente de trânsito com pessoas idosas, boa parte, grande parte, a gente está falando de pedestres e usuários de transportes coletivos. Queimaduras também são traumas bastante comuns em pessoas idosas. Por quê? É a dificuldade de manejar os objetos que manejava em casa quando era mais jovem. Panelas, escaldaduras, né, águas fervendo, comidas que estejam fervendo. É aquela dificuldade de manejar os instrumentos do dia a dia que acabam levando à queimadura. Violência, seja ela interpessoal ou criminosa, a violência que acontece dentro de casa pode levar o idoso a sofrer traumas. A covardia dos criminosos, né, que abordam as pessoas idosas na rua,
e não tem piedade em dar um empurrão, em dar um sulavanco, tomar uma bolsa e pegar com força um braço, um punho. Então, essa violência criminal também acaba levando traumas. Muitas vezes a gente vê um assalto à pessoa idosa, que o cara não se conformou só em assaltar, mas também espancou. Outra causa de trauma são as lesões cerebrais, né? As pancadas na cabeça, que acabam levando a traumatismos cranianos. Lembrando que qualquer pancada na cabeça é um traumatismo craniano. Pode ser leve, médio ou grave, tá? Dúvidas até aqui? Não. Coisa boa, Hilda. Os alunos do meu sonho. Ninguém pergunta nada. Vamos lá. E aí, como é que a gente faz a avaliação dessa pessoa idosa vítima de trauma? Bom, na avaliação do paciente geriátrico vítima de trauma, pode ser esperadas dificuldades devido às deficiências sensoriais relacionadas à idade, a deficiência de audição, de visão, a senilidade e as alterações fisiológicas podem fazer com que seja difícil avaliar essa pessoa. Porque você vai perguntar, ele não vai ouvir direito, você vai perguntar, ele não vai entender direito o que é que você está perguntando. Vai mostrar uma coisa, ele não vai conseguir enxergar, se ele tiver perdido os óculos no acidente. Olha que coisa difícil. Tá? Aqui nessa imagem a gente tem uma pessoa idosa, eu trouxe para ilustrar, sendo atendida, né? Um atendimento pré-hospitalar, e a equipe vem prestar toda a assistência. Posso passar? Bom, e além disso, as alterações fisiológicas do envelhecimento influenciam, sim, na ocorrência dos traumas. Há vários pontos do envelhecimento que precisam ser levados em consideração na hora de avaliar um idoso traumatizado. Vamos começar pela boca? Por exemplo, na boca de uma pessoa idosa, nós temos uma grande chance de encontrar ali próteses dentárias. Sejam próteses totais, ou próteses parciais, ou coroas, pontes fixas ou soltas, imóveis na boca. Né? Então, você vai ver a abertura de vias aéreas desse paciente e está lá, se depara com uma prótese enganchada, solta dentro da boca. Tem que retirar. Se ela estiver causando uma obstrução, tem que retirar. Na imagem da radiografia aí, vocês estão vendo que a prótese foi engolida, né? Na hora do trauma, a prótese foi engolida pela pessoa idosa. Ela está, ó, no esôfago. Isso ela entra cortando tudo, né? Mas uma curiosidade em relação às próteses de pessoas idosas, ó. A ponte solta, que essa aí que vocês estão vendo, isso aí chama ponte, tá? Não é uma dentadura completa, vocês estão observando? Essa ponte solta, ela precisa ser retirada. Mas nos casos em que a pessoa, ela usa uma dentadura completa, uma prótese completa, superior e inferior, essa prótese completa, ela ajuda a moldar o formato da boca. E ela ajuda também a moldar a abertura da boca quando a gente vai usar um ambu. Então, nos casos de prótese completa, recomenda-se deixar para poder usar o ambu e a boca ficar aberta. Mas nos casos das pontes removíveis, que é o caso dessa imagem da radiografia, aí recomenda-se tirar, porque tem realmente o risco dela entrar e ser engolida, tá? Vocês conseguem ver o mouse se mexendo? Hein, gente? Sim, consigo. Olha, eu queria que vocês observassem aqui, nessa segunda radiografia, a massa óssea como existe uma perda de massa óssea na mandíbula e no maxilar quando a gente envelhece. Olha só. Tá vendo? Ó, que aqui tá a obturaçãozinha, né? E o dente bem para fora. Toda essa área aqui, ó, esse ossinho fino transparente, isso tudo foi perda de cálcio.
E aqui embaixo também, ó, foi perdeu os dentes vizinhos, esse aqui foi caindo, ó. Então, essa perda óssea, que deixa o osso da boca liso, muitas vezes dificulta, inclusive, que se prenda uma dentadura nessa boca. Ela dificulta que a boca consiga segurar a dentadura. Por isso que muitas pessoas idosas, já com bastante perda, 70 e tantos anos de idade, com bastante perda de cálcio dos ossos, bastante perda de elementos da boca, não conseguem se adaptar às dentaduras, porque não tem mais osso para segurar a dentadura de forma satisfatória. E por isso que é tão fácil ela se soltar e cair. Gostaram da imagem? Eu achei bacana. Bom, alterações fisiológicas do envelhecimento que influenciam na ocorrência de traumas. No sistema respiratório, que alterações são essas? Saibam que o paciente idoso ele tem uma menor capacidade de adaptar a sua respiração para compensar as perdas de oxigênio ocasionadas pelo trauma. Menor capacidade de tossir, maior risco de aspiração de conteúdo gástrico. Então, se uma pessoa jovem consegue acelerar a sua respiração para compensar aquela perda de oxigênio que ela está tendo, o idoso não consegue. O idoso não tem mais a mesma expansão, a mesma capacidade de expansão do tórax que a pessoa idosa, que a pessoa jovem tem. É como se o tórax dele fosse um pouco mais enrijecido. Ele não consegue dar aquelas respirações com profundidade, não consegue. Portanto, não consegue compensar a necessidade de oxigênio maior. A capacidade de tossir está menor. Então, ele tem mais risco de aspirar secreções. Ele tem mais risco de aspirar o sangue, aspirar saliva, aspirar conteúdo gástrico. O que é aspirar, minha gente? Aspirar é sugar para o trato respiratório conteúdos líquidos, né, que não são ar, levando a uma obstrução parcial ou total da via respiratória. Outra coisa que impede, que dificulta o paciente idoso, quando ele se acidenta, é a curvatura da coluna vertebral. Também afeta a capacidade respiratória. E que pode acontecer principalmente na posição supina de estômago cheio. Aqui eu tenho uma imagem dessa curvatura da coluna vertebral ao longo do envelhecimento. Ó, a pessoa adulta e a pessoa idosa. Essa curvatura faz parte do processo natural de envelhecimento. E ela dificulta várias coisas no atendimento ao trauma da pessoa idosa. Ela dificulta a mobilização do pescoço, ela dificulta a intubação, a abertura das vias aéreas, a imobilização desse paciente numa prancha rígida, tá? E ainda não temos desenvolvidos, por exemplo, um colar cervical que seja adaptado a essa curvatura. Acreditam nisso? No Brasil, a gente não tem um colar cervical ou um coxim que esteja adaptado a essa curvatura da coluna. Então, os idosos são atendidos ainda no Brasil com improviso, na hora de mobilizar esse pescoço. Essa curvatura aí dificulta também a respiração espontânea, né? Quando a pessoa está deitada, de barriga para cima. Olha a curvatura, olha a mudança que acontece no esqueleto. Com 55, postura ereta, 65, a gente já tem aqui, ó, uma curvatura, e com 75 a curvatura está maior ainda. É por isso que se diz que as pessoas idosas diminuem de estatura, né, ao longo da vida. Até os 70 anos, a gente diminuiria uns 5 centímetros de estatura, porque a gente vai curvando a coluna, e os discos intervertebrais, eles os discos vão perdendo massa, vão ficando mais achatados, e as vértebras vão perdendo massa também, e vão ficando menores, ó, reduzidas. Então, a gente encolhe mesmo, tá? Olha o acúmulo de gordura na barriguinha, que
também faz parte do processo. O enlarguecimento antero-posterior do tórax faz parte do processo, ok? Posso passar? Alguma pergunta? Bom, alterações fisiológicas do envelhecimento que influenciam na ocorrência de traumas. No sistema cardiovascular, são comuns doenças cardiovasculares pré-existentes que dificultam a recuperação do paciente, como aterosclerose, hipertensão, hipertrofia miocárdica, arritmias e etc. No sistema renal, temos a redução dos níveis de filtração pelos rins e redução da capacidade de excreção. A tudo isso se soma o trauma que o paciente vier a sofrer. Sistema nervoso. Agora vamos falar uma coisa muito interessante, olha só. Ao longo da vida, o nosso cérebro, ele perde volume também. Seja por perda de água, seja por perda de neurônios. Ocorre uma diminuição do peso cerebral, reduzindo seu volume em cerca de 10%. Tá? O que é compensado por o aumento do líquido cefalorraquidiano. O crânio, a parte óssea, crânio, continua o mesmo. O cérebro que está dentro do crânio é que vai apresentar um encolhimento de cerca de 10%. Esse espaço que sobrou decorrente do encolhimento vai ser preenchido por líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que banha o sistema nervoso central, tá? Então, é como se a gente tivesse um abacate, tá? Mamau. É como se a gente tivesse um abacate, dentro do abacate o caroço, e o caroço está um pouco solto, mergulhado em líquido. Estão compreendendo, gente? No jovem, esse caroço não estaria solto, mas no idoso, o caroço do abacate está um pouco solto, mergulhado em líquido. O que acontece com esse abacate velho, se eu sacudir ele? O que acontece com esse caroço que está lá dentro? O caroço, que está um pouco solto, vai ficar batendo, né? Contra as paredes da polpa do abacate. Pá, 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 pá. Isso vai provocar lesões. Embora esse espaço adicional ao redor do cérebro possa protegê-lo de contusão, ele também permite maior movimentação cerebral em resposta às lesões por aceleração e desaceleração. O aumento de espaço na calota craniana também explica por que o paciente idoso pode ter volumes significativos de sangue acumulado ao redor do cérebro, com sintomas mínimos ou nenhum sintoma. Então, esse cérebro, 10% encolhido, dentro da calota craniana da pessoa idosa, na hora de um acidente, né, suponhamos um acidente de carro, um capotamento, esse cérebro, ao longo do acidente, ele vai bater de um lado, volta, bate do outro, bate de um lado, volta, bate do outro, bate de um lado, volta, bate do outro, fica batendo, tá? Porque ele está um pouco solto dentro da calota. Ele bate e ele permite ali o acúmulo de sangue dentro daquele crânio. Como tem espaço para o sangue acumular, porque existe uma redução de 10% no tamanho, os sintomas decorrentes desse sangramento intracraniano não vão aparecer de imediato. Eles só vão aparecer depois que o sangramento dentro do crânio for tão grande que comece a pressionar o encéfalo. Que comece a pressionar e a desviar o encéfalo da sua estrutura normal. Vocês estão acompanhando, gente? Tem outra imagem aqui. Essa outra imagem aqui, a gente tem uma tomografia de um cérebro de 18 anos e de um cérebro de 88 anos. E aí, no de 80, você vê como o cérebro de 18 anos preenche totalmente a calota craniana, né? A calota craniana é isso aqui, ó. Toda essa parte óssea. E vejam como o cérebro de 88 anos é um pouco atrofiado, ó, essa área escura é tudo área vazia, onde só tem líquido, tá, ó.
Tudo área vazia onde tem líquido. Então, você vê que existe uma atrofia cerebral e que ele está com mais espaço para se movimentar dentro da calota. Então, na hora de um acidente, esse cérebro chacoalha. Bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Além disso, esse espaço promove um maior acúmulo de sangue em toda essa região aqui da calota, sem que necessariamente apareçam os sintomas de hipertensão intracraniana. Esses sintomas de hipertensão intracraniana, que são decorrentes do sangramento dentro da calota craniana, vão aparecer rapidinho aqui na pessoa jovem, mas vão demorar a aparecer aqui, porque há espaço para acumular sangue. Certo, gente? Consequentemente, professora, traduza, significa que o idoso vai levar uma pancada na cabeça, vai sangrar dentro da cabeça e não vai apresentar sintomas logo de cara. Ele pode, inclusive, conversar com você, sair da cena do acidente bem, conversando, mas só via apresentar uma queda do estado geral dali a muitos minutos. Então, às vezes é durante o transporte, às vezes é na chegada ao pronto-socorro que o quadro realmente se apresenta na gravidade em que ele está. Diferente do jovem, que se tiver um sangramento dentro da cabeça, imediatamente ele já vai apresentar sintomatologia. Está muito difícil a explicação, minha gente? Tá não, professora, tá ótimo, viu? Tá. Aí eu lhe pergunto, certo? Esse seu paciente idoso levou um trauma na cabeça. Trauma leve, digamos, que permite que ele converse com a gente ainda, tá? Você vai fazer perguntas objetivas e ele não vai ter a resposta para lhe dar. Como é o nome do senhor? O senhor mora em que rua? O senhor mora com quem? O senhor trabalha, o senhor faz... Não tem essas respostas para lhe dar. Ao avaliar um paciente idoso com trauma, qualquer alteração mental deve ser considerada como resultado da agressão traumática aguda, como choque, hipóxia ou lesão cerebral, e não como um sinal de demência senil ou alterações de memória. Então, entenda uma coisa. Você está trabalhando como técnico de enfermagem na emergência, chegou uma pessoa idosa, você está fazendo perguntas e ele não lhe responde ou demonstra estar desorientado. O seu papel como técnico é considerar naquele momento ali que essa desorientação dele é decorrente do trauma e não decorrente de possíveis quadros demenciais anteriores ao trauma. É preciso que se considere que essas alterações são decorrentes ao trauma, para que, a partir daí, a investigação seja feita de forma objetiva e correta, tá? Porque se eu for considerar, mas isso é da idade dele? E se não for? E se for decorrente de um sangramento intracraniano? Né? Então, o médico tem que levar em consideração e avaliar, como se fosse decorrente do trauma. Isso no advento de um trauma. Alterações fisiológicas do envelhecimento que influenciam na ocorrência de traumas. As dificuldades auditivas, as dificuldades de visão, a diminuição na produção de lágrimas, que provoca secura nos olhos, prurido, ardência, incapacidade de manter o olho aberto por longos períodos. Você pensa que seu paciente está com os olhos fechados porque está sentindo alguma coisa, de repente ele está só com a secura nos olhos e quer manter os olhos fechados. Percepção da dor, de um modo geral, também é diminuída na pessoa idosa. Então, não espere aquela reação de dor que um adulto jovem teria. Por exemplo, uma fratura de fêmur, a reação de dor de um jovem é uma. Uma fratura de fêmur, a reação de dor de um idoso é outra. Eu vou acrescentar uma informação. E se for um jovem e tiver maconhado, a reação é zero. Porque eu já vi caso de amputação, o cara chegou, o cara e a menina, todos os dois fraturaram a perna. O caso dele era de amputação e a menina só fratura. A menina não dava um pio sob efeito de maconha. Então, para vocês verem também
o efeito das drogas, né, na avaliação da dor. Posso passar? Vamos lá. As alterações fisiológicas do envelhecimento que influenciam na ocorrência de traumas no sistema musculoesquelético é comum a desmineralização óssea com a idade. Diminuição da estatura por desidratação dos corpos vertebrais e cifose na região da coluna, bem como redução da massa muscular. Maurício, por favor. O que diminui a força física predispondo a quedas. Aqui eu trouxe a imagem da coluna vertebral saudável e da coluna com artrose. Vocês veem aí que há, sim, uma diminuição na massa dos discos intervertebrais. Olha aqui o disco, ó, disco saudável e o disco doente, né? Uma diminuição, olha, das vértebras, né? A formação de estruturas muito dolorosas, que é o esporão ósseo aqui, por exemplo. Se eu não me engano, é conhecido também como bico de papagaio, isso aí. Mas a coluna do idosinho que você está atendendo é essa aqui, ó. Tá? 80 anos, 85. A coluna que você vai atender é essa aqui. E olha a massa muscular, a nossa perda progressiva de massa muscular com o envelhecimento. Entre 25 e 30 anos, a gente tem essa massa muscular aqui. De 40 a 45, diminui. E de 60 a 70, a gente tem uma grande atrofia. Associada a essa atrofia muscular, a gente tem também acúmulo de gordura, viu? Mesmo nas pessoas magras, idosas, junto dessa atrofia, a gente tem acúmulo de gordura, mesmo nos magros. O que o exercício faz pela gente? O exercício físico, principalmente a musculação, ajuda na reposição de cálcio para a massa muscular e para a massa óssea. Quando você movimenta um equipamento de musculação e faz uma série de perna, por exemplo, você danifica os músculos. E aí o organismo vai trabalhar para repor aquele dano. Você fez isso hoje, ele repôs ao longo do dia. E principalmente quando você dormiu, ele foi lá e fez a reposição. Amanhã você vai e danifica de novo. Aí ele vai passar o dia trabalhando para repor aquilo ali. No outro dia você vai e danifica de novo. E assim o organismo vai diariamente trabalhando para fazer aquela reposição. Às vezes a reposição é tão grande que aumenta a massa muscular, tá? Mas mesmo que ela não aumente a massa muscular, ela é saudável porque diariamente trabalha-se nessa reposição de ossos e músculos. Então, por isso que principalmente a musculação é indicada para todas as pessoas de um modo geral, né? Mas principalmente no envelhecimento. Aqui a gente vê a imagem do osso normal e do osso osteoporótico. Essa diminuição aqui, olha, esse afinamento da estrutura óssea acontece na pessoa idosa. Então, com a idade, nós todos, sendo que as mulheres mais acentuadamente, temos uma perda de cálcio nos ossos, tá? Nós todos teremos, mas as mulheres têm mais rápido. Então, o nosso osso, ele realmente afina e enfraquece. A mesma pancada que se dá nesse osso e se dá nesse aqui, vai causar nesse aqui, osteoporótico, um dano maior. Concordam? Sim. Porque, naturalmente, é um osso mais frágil. Tá? Você vê aqui na ampliação, ó, que não há as ligações, ó, não há ligações tão fortes, ó, entre as partezinhas do osso. Então, realmente, é mais fácil de quebrar. O enfraquecimento ósseo, associado à redução da força muscular, causado por menos exercício, predispõe a fraturas múltiplas, mesmo com a força da queda sendo leve ou moderada. Maior probabilidade de fraturas, principalmente em mulheres, nas seguintes áreas:
colo de fêmur, quadril, húmero, punho, porção distal do rádio, que é chamada de fratura de Colles, e corpos vertebrais. Vamos ver. Olha os locais de fratura mais comuns em pessoas idosas. Fratura intertrochanteriana de colo de fêmur. Quebrou o fêmur lá em cima, onde faz a conexão com o quadril. Ó, quebrou aqui. Fratura proximal de húmero. Isso aqui é braço, tá? A ligação é o osso que fica entre o braço, ligando o braço ao tronco, né? Fratura do rádio distal ou fratura de Colles. Muito comum quando a gente vai caindo e joga a mão para se apoiar. E as fraturas por compressão do corpo vertebral também. Achatou a coluna, quebrou uma vértebra. Então, por conta dessa fragilidade aqui, ó, é que a gente tem áreas mais comuns de fraturas em pessoas idosas. Acho que vocês todos já ouviram falar em fratura de fêmur em pessoas idosas, não já? Caiu e quebrou o fêmur. Existem também as alterações abdominais do envelhecimento, né? Um trauma abdominal em uma pessoa idosa tem um aumento da mortalidade em torno de 4 vezes mais do que se fosse no jovem. O abdômen da pessoa idosa é mais difícil de ser avaliado pelo médico, é um abdômen mais flácido, um abdômen mais comprimido pela coluna, vocês viram naquela imagem, tá? Então, a palpação e avaliação dos órgãos não é fácil para o médico. E os sinais e sintomas de trauma abdominal na pessoa idosa, eles são menos intensos do que seriam um adulto jovem. Bom, da coluna vertebral, eu acho que eu já falei. Faltou falar que existe um alto risco das pessoas idosas sofrerem lesões medulares, mesmo com pequenos traumas. Então, mesmo pequenos traumas na coluna das pessoas idosas podem levar a lesões medulares. Existe uma maior probabilidade de compressão da medula, mesmo sem qualquer fratura óssea da coluna vertebral, da coluna cervical. E é necessário um alto nível de suspeita de lesões medulares durante uma avaliação do paciente idoso. Por mais de 50% das fraturas vertebrais por compressão são assintomáticas. Então, a gente vê uma diminuição dos sintomas, né? Na pele, o que vemos na pele da pessoa idosa? Redução da capacidade do corpo de regular a temperatura, perda de glândulas sudoríparas e sebáceas, que levam a uma pele mais seca e mais escamosa, redução na produção de melanina, que causa uma palidez típica no envelhecimento. De um modo geral, a pele torna-se mais fina, com um aspecto translúcido, mais propensa a sofrer danos por traumas relativamente menores, e também ocorre aumento das taxas de infecções em feridas abertas. Na imagem, a gente consegue ver a fragilidade da pele da pessoa idosa, né? Quando no jovem, a gente tem as veias resguardadas, né, pelo tecido conjuntivo, pelo tecido gorduroso, pela musculatura. No envelhecimento, tudo isso diminui, se atrofia, e a gente vê as veias bem salientes, a pele translúcida, fina e frágil. Qualquer punção de veia, contenção, leva à formação de grandes hematomas, como esse que a gente está vendo aqui, ó, um grande hematoma. E aqui a gente vê a fragilidadezinha da pele, né, da pessoa idosa. Essa pele, ela também é mais propensa à formação de úlceras de pressão, né? Então, às vezes, um dia de atendimento, ficou ali no colchão, na maca, passa para a prancha rígida, tira do solo. Essa movimentação já pode lesionar a pele do idoso. A gente tem que ter muita delicadeza no manejo, na punção das veias.
no uso dos esparadrapos. Nossa, quantas vezes eu já vi. Coloca o esparadrapo, quando você vai tirar, a pele vem junto, tá? Então, às vezes, um enfaixamento, põe uma gaze ali, enfaixa, é mais indicado do que colocar um esparadrapo. E um esparadrapo vai causar um outro problema no seu paciente. O estado nutricional do idoso também interfere no atendimento dele quando ele for vítima de um trauma. É relativamente comum desnutrição pré-existente ao trauma. E a capacidade de funcionamento do sistema imune diminui à medida que se envelhece. Por isso, a sepse é causa comum de morte tardia após trauma grave ou insignificante no paciente idoso. Então, essas pessoas elas podem vir desnutridas. Lembrando que desnutrição não é só emagrecimento, não. A obesidade também é uma forma de desnutrição. E a obesidade, ela é comum no envelhecimento. E mesmo naqueles que não são obesos, no corpo idoso, existe um maior acúmulo de gordura em relação à massa muscular, tá? Associado a isso, a gente tem um enfraquecimento do sistema imunológico e facilita o acometimento por infecções, e muitas vezes essas infecções se transformam em sepse, um trauma que numa pessoa adulta não levaria a sepse, em um idoso pode levar, por conta das poucas forças do sistema imunológico. Bom, e como avaliar essa pessoa idosa vítima de trauma? A sequência das avaliações primária e secundária são as mesmas daquelas usadas em outras faixas etárias. Essa aula de avaliação primária e secundária vocês ainda vão ter, viu, pessoal? Mas saibam, quando vocês estiverem tendo a aula, que aquela sequência de avaliação é a mesma usada para os idosos, ok? Variações esperadas dos sinais vitais e outros achados, geralmente considerados normais, não são normais em todos os indivíduos. E os desvios do normal são muito mais comuns em pacientes idosos. Significa dizer, por exemplo, que uma pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio pode ser baixa para uma pessoa idosa hipertensa, sugerindo inclusive hipotensão. Então, não adianta a gente querer esperar parâmetros iguais em um idoso e em um jovem. Qual o valor normal da pressão arterial, professora? 12/8. Esse valor está adequado para uma pessoa idosa de 80 anos? Não, não está. Porque nessa idade, naturalmente, já existe um enrijecimento das paredes arteriais, o que leva a um aumento no valor da pressão arterial dentro dessas artérias. E que, naturalmente, a pressão sistólica desse idoso pode ser, por exemplo, 15. Quando ele chega para você, vítima de um trauma, apresentando uma sistólica de 12, isso pode significar que esse idoso já está mal perfundido. Ele já está mal perfundido, e isso não é um bom sinal. Então, ao avaliar um paciente idoso, o médico sabe, ou deve saber, de todos esses melindres. Outro exemplo é que o enchimento capilar pode estar naturalmente diminuído no envelhecimento. Todo mundo sabe o que é enchimento capilar? Aperte a ponta do seu dedo indicador com o polegar aí, ó. Quando você aperta, o seu dedo é bem vermelhinho, você aperta, ele fica, solta, ele fica pálido e o sangue volta, né? Isso é enchimento capilar. O nosso volta rapidinho. No idoso, o enchimento capilar é naturalmente mais lento. E, portanto, esse enchimento capilar não pode ser usado como um parâmetro para ver a perfusão periférica dos tecidos, certo? Não é, isoladamente, um fator confiável da avaliação circulatória. A desorientação tempo-espacial pode ou não estar diretamente relacionada ao trauma. Já falamos sobre isso também. Ô, professora, Oi. para verificar, né, é,
a oxigenação, né? Geralmente a gente utiliza o oxímetro, né? De pulso, Isso, verificar o nível da perfusão ali, né? Se está oxigenado ali os tecidos, né? isso, Certo, obrigado, viu? certo. A gente usa, Teles. É porque assim, a gente usa vários parâmetros, na verdade, né? A gente monitora esses pacientes, bota no monitor cardíaco, lá você tem um traçado de eletro, vê as variações de frequência cardíaca, bota no oxímetro, avalia clinicamente é tocando no doente para ver como é que ele está. E uma das formas de avaliar Professora, clinicamente, oi, só um minutinho. é, Uma das formas tá. de avaliar clinicamente é através da perfusão periférica, né, que a gente verifica nos dedos. Pode perguntar. Professora, me tire só uma dúvida. A respeito da pressão, geralmente quer dizer que o idoso acima de 60, 70, a pressão 14 ou 15 é considerado normal? Olha, há casos em que a pessoa é hipertensa, certo? E o remédio, quando eu digo hipertensa, é Entendi. 18, 21, e o remédio faz um controle que leva essa pressão para 14, 15. Há casos em que a pessoa não é hipertensa e que o natural dela é 14, a Ah, sistólica, certo, certo? certo. Sem que isso cause danos a ela. Esse 14 aí se deve ao enrijecimento das paredes arteriais que vem com o envelhecimento. É 14, mas isso não causa danos. Porém, essa mesma pessoa que tem uma pressão sistólica de 14 sempre, se ela chega vítima de um trauma e está apresentando 11 ou 12, isso para ela não é normal, concorda? Então, somado a essa pressão mais baixa, o médico vai encontrar outros achados. Ele vai encontrar uma pele fria, pálida, um coração taquicárdico, ele pode observar cianose, ele pode observar alterações no eletrocardiograma. Isso são coisas que se somam e informam que a perfusão cardíaca não está boa. E apesar da pressão sistólica estar se apresentando como 120 ou 12, há outros sinais que indicam que essa perfusão não está boa, como, por exemplo, pele fria, pegajosa, cianose nas extremidades ou cianose central nos lábios, aumento da frequência cardíaca, alterações no eletrocardiograma. Compreendido? Então, um sinal isolado não quer dizer nada. Ele precisa ser somado aos outros sinais que o paciente apresenta. A avaliação é complexa, né, minha gente? O que se deve considerar é a soma dos achados clínicos e como eles se refletem no estado geral do paciente, uma vez que não é possível distinguir quais das alterações apresentadas são anteriores ao evento traumático. Fatores a se considerar na avaliação do paciente geriátrico. Comunicação. Deficiências visuais e auditivas requerem mais paciência, empatia e compaixão durante a avaliação. Fazer perguntas diretas que resultem em respostas específicas. Essa pergunta assim, ó, como é que o senhor está se sentindo? Ela é muito vaga. É melhor perguntar, o senhor está com dor? Onde é a sua dor? Não é mais objetiva? Permitir a presença de uma pessoa próxima no início do atendimento. Não abordar o paciente idoso como se fosse uma criança pequena. Meu amorzinho, ô meu queridinho, vovozinho, venha cá. Não, é um adulto. Senhor fulano, senhor, manter contato visual com o paciente para facilitar a comunicação. O olho no olho facilita muito o entendimento por parte do paciente daquilo que você quer falar para ele. Ser respeitoso e não tratar por apelidos como querido. Reconhecer as mudanças fisiológicas do envelhecimento. Achados característicos de doença grave, como febre, dor ou sensibilidade, podem levar tempo para se instalar
e assim dificultar a avaliação. Aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. E as manifestações do corpo, elas demoram mais para acontecer no organismo da pessoa idosa. Então, não espere febre com a força que viria em um jovem, 39, 40 graus. Não espere queixa de dor como viria num jovem. Tá? Ou vai demorar, ou vai se apresentar mais suave. Procure conhecer os medicamentos de uso rotineiro do paciente e suas doenças prévias, porque isso vai ajudar muito no seu tratamento. Daí a importância de se ter um familiar, para você poder fazer essas perguntas ao familiar, caso o idoso não possa responder. No tratamento, de um modo geral, minha gente, é o seguinte: manter via aérea pérvia, ofertar suplementação de oxigênio sempre, tá? Manter saturação acima de 95, não confiar apenas nos valores dos sinais vitais para o reconhecimento do estado de choque. Acabamos de falar sobre isso, não foi? Não é só o valor da pressão, tem que ter uma avaliação completa. Passar sonda vesical de demora, pois o débito urinário é um bom indicador da perfusão dos tecidos. Se está aparecendo urina, é porque o sangue está chegando aos tecidos, está chegando suficientemente aos rins, e está chegando em um volume bom, a ponto de sobrar água para formar urina. Então, urina é um bom fator para se avaliar débito, se avaliar a circulação nos tecidos. Olha que lindo, vocês atendendo no futuro. Tá vendo? Tá ali, ó, Teles, tá ali Angélica, ali deitado sou eu, daqui a 30 anos. Deus me livre. Mas, professor, não diga isso não. Nem a aula não é sobre idoso, vocês vão me entender. Verdade. A Angélica gostou. Vai se vingar, né, Angélica? Olha aqui. Bom, tratamento da pessoa idosa traumatizada, proteger a coluna cervical, não só em situações traumáticas, mas também em casos clínicos. Por que tem que proteger a coluna cervical do idoso? Mesmo que não tenha sido um trauma, professora, se ele estiver passando mal do diabetes, eu ainda tenho que proteger o pescoço? Tem, porque você viu que a coluna da pessoa idosa, ela é toda modificada. Os discos são diferentes, as vértebras são diferentes, o canal por onde a medula passa é diferente. Então, só em deitar ele numa prancha, levar numa ambulância, tira da prancha, bota na maca, pererê, pererê, isso aí pode lesionar a coluna dele. Então, é preciso proteger a cervical, sim, para evitar uma fratura de medula, certo? Um colar cervical colocado no paciente idoso com cifose grave não deve comprimir a via aérea ou as artérias carótidas. Os colares cervicais que a gente tem disponíveis no mercado hoje não são específicos para as pessoas idosas. Não são colares para pessoas que apresentam aquela curvatura da coluna que vocês viram. Então, às vezes, a gente até improvisa, põe uma toalha enrolada, faz um rolo com aquela toalha, coloca uns coxins embaixo do pescoço para ver se eleva o apoio da cabeça, é para acompanhar aquela curvatura. Tá? Deixa eu ver. Pode ser necessário, Maurício, pode ser necessário colocar acolchoamento sobre a cabeça do paciente e entre os ombros quando se imobiliza o paciente idoso cifótico em posição supina. Atentar para a temperatura, né? Aqui na Paraíba a gente não tem variações de temperatura para menos, não. A não ser em Areia, Bananeiras, Campina Grande, né? Quando a gente tem os riscos de hipotermia, né, minha gente? De um modo geral, a gente tem que ter cuidado com a hipertermia mesmo, porque se o paciente cai no asfalto, é muito quente, né? 11 horas da manhã, 2 horas da tarde. Coloque quente, viu? Coloque quente, o cabra no asfalto deitado lá. Então,
o organismo idoso, ele não suporta muito essas variações de temperatura também não. Então, rapidinho, a gente tem que tomar uma providência e tirar dessa fonte de calor ou aquecer, né, se for o caso. E aí, para aquecer, vem essas mantas metálicas, né? Se vocês já viram nos filmes, né? O SAMU tem. São mantas metálicas descartáveis. Gente, me diga uma coisa. Professora, esse investimento todinho numa pessoa de 80 anos, por que não deixa morrer logo? É o seguinte, meus queridos, ninguém quer morrer, certo? E também vale a pena investir nas pessoas idosas, sim. Embora a mortalidade aumente com a idade, 80% dos pacientes geriátricos traumatizados que têm alta retornam a um alto nível funcional. Ou seja, aqueles idosos vítimas de trauma que receberam tratamento e conseguiram receber alta, eles voltam sim para uma boa qualidade de vida. Não voltam os que falecerem ou ficarem muito graves, mas os que voltarem, voltam a uma boa qualidade de vida. E eles querem vida, eles querem estar com a família, eles querem frequentar a igreja, eles querem as festinhas que a gente tem, que é Páscoa, Natal, aniversário, visitar minha irmã, visitar não sei quem, eles querem tudo isso, eles querem viver. Então, as pessoas querem viver hoje em dia, o máximo que elas puderem. Então, vale a pena investir nas pessoas idosas, sim, porque quando a gente investe bem e elas têm alta, elas voltam para casa e ficam numa boa qualidade de vida. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente tem que investir. Alguma dúvida? Não, professora, foi ótimo. Explicação muito boa. Gostei. Mais alguém com dúvida? Ou dúvidas? Então, já que não tem dúvidas, muito obrigada. Tá? Deixa eu voltar para ver vocês. Professora, foi ótima essa aula, viu? Grande aprendizado. Oi. Que a gente... Nossa, muito obrigada. Deixa eu. Estão me vendo agora? Sim, sim. Sim, professora. Foi Sim. ótima, parabéns. Obrigada, querida. Aí é o seguinte, olha, essa aula, tem um texto lá no Cigar falando tudo isso que eu já falei. É bom ler o texto. Tem um exercício para responder depois que lê o texto. O exercício vale nota, tá? Tá Eu certo. estou devendo agora a parte de trauma em obstetrícia. Eu vou preparar a aula Eita, show, e vou viu? fazer com vocês. Mas nem se anime, que é pouca coisa, viu, Angélica? É pouca coisa mesmo. Porque é só referente ao abdômen, Uhum. certo? Tá Então certo. não é muito. Não é muita coisa, não. A de idoso era maior. É que a gente não vai entrar, entenda uma coisa, a gente não vai entrar nas complicações obstétricas, não. A gente vai entrar no atendimento da grávida em caso de pré-hospitalar, Em acidente. teoria, né, professora? Não, no acidente, na cena do acidente. Ah, sim. As Entendi. complicações obstétricas decorrentes daquilo ali já é o estudo da obstetrícia. Tu entende, Angélica? Entendi, sim. Porque chegou no hospital e passou para a mão de um obstetra, aí já é área de obstetrícia. A gente vai falar sobre socorrer ela na rua, Verdade. Só o atendimento entendeu? operacional mesmo, né, professora? O atendimento ali na hora do trauma. Como é, Teles? É só o atendimento na hora do trauma mesmo, né? É o Normalmente atendimento É, na hora do é trauma. isso mesmo. Se, por exemplo, tiver uma complicação obstétrica, uma placenta prévia, não sei o quê, aí já é mão, já vai para a mão do obstetra, né? Uhum. Ela Verdade. vai ser internada numa clínica obstétrica e tal, vai fazer um acompanhamento, mas ali a gente vai ver a hora do atendimento. Certo? Deixa eu parar essa gravação.